A eliminação do Grêmio da Copa Libertadores não foi surpreendente. E por que não? Porque o campeão gaúcho, vice da Copa do Brasil, enfrentou um time mais organizado do que a equipe comandada desde o final de 2016 por Renato Gaúcho Portaluppi. Exatamente, o Independente Del Valle mudou de técnico, perdeu jogadores, mas conseguiu manter uma estrutura, uma proposta de jogo. É o chamado jogo de posição tão falado nos tempos em que o Domenech Torrent estava no Flamengo, o ex-auxiliar do Guardiola. É o que faz essa equipe equatoriana extremamente organizada. Um time muito organizado, que sabe o que fazer em campo, virou os 2 jogos para cima do Grêmio. Ah, mas teve um gol mal anulado do Grêmio no jogo de ida. O Del Valle nem pôde jogar no Equador, jogou no Paraguai em campo neutro o primeiro jogo. Não dá para chorar essa eliminação. Não dá para chorar. É uma eliminação categórica, sofrida pelo Grêmio. Está fora da Libertadores, vai jogar a Copa Sul-Americana e o grupo do Palmeiras, que também tem o Defensa e Justiça, e o Universitário do Peru, recebe a emergente equipe equatoriana do Independiente del Valle. É isso mesmo. Antes, quero lembrar você que esse vídeo tem o patrocínio de Outsider Tours. É uma agência de viagens que sobreviveu a esse período de pandemia, lançando o Clube de Viagens, isso mesmo. Você pode viajar por um preço mais barato, mais módico, né, do que o normal, evidentemente, programando o seu roteiro para o segundo semestre desse ano ou para o ano que vem, claro, no momento que a pandemia permitir, que a vacina chegar, que a vida se aproximar ou voltar ao nosso velho normal, o que ainda não aconteceu, mas isso não impede que você planeje a sua viagem para o momento adequado. E quando o público voltar aos estádios, fique atento, especialmente os torcedores do Flamengo. A Outsider Tours faz roteiros específicos para torcedores acompanharem os jogos de suas equipes fora da sede, no caso específico do clube carioca, fora do Rio de Janeiro, fora do Brasil, tanto que levou muita gente para Lima, por exemplo, na final da Copa Libertadores. Aqui na descrição do vídeo você encontra o perfil da Outsider Tours no Instagram, onde você acessa, manda mensagem, pega as informações e planeja a sua viagem para o momento adequado, se tudo correr bem no futuro bem próximo. Bem, sobre o jogo. O Grêmio jogou com menos posse de bola, esperando o Del Valle, fez 1-0, já fez antes um gol anulado, não tem VAR. Me pareceu impedido o Ferreira dessa vez, mas não tem VAR, então fica a dúvida. Aí é a coisa que não dá para entender. Deveria ter VAR, mas não tem. Nessa fase da Copa Libertadores, essa primeira fase que leva a de grupos. Abriu o placar no belo gol com o Jean-Pierre, belo gol, belo chute, mas o Del Valle aos poucos foi se ajustando, foi se organizando. No segundo chute na direção do gol, no alvo, empatou com o Ortiz, que cobrança de falta, já nos acréscimos. E ali mudou o panorama da partida. Mudou completamente. O Grêmio no segundo tempo perde o Maicon expulso, com 17 minutos. Já tinha perdido o Juan no comecinho da segunda etapa no jogo anterior. Ficou com um homem a menos, tomou o segundo gol novamente com o Ortiz, aí a defesa estava toda desorganizada, e aí, meu amigo, ficou muito complicado. O Grêmio teria que fazer 3 gols para se classificar. Com um homem a menos, o Del Valle só administrou e conduziu a sua justa, merecida classificação numa evidente demonstração de superioridade em função do trabalho coletivo, do trabalho da equipe, do treinamento, do que é feito já há algum tempo nesse time equatoriano que, convenhamos, já foi vice-campeão da Libertadores. Não é por acaso que está por aí, não. Não é por acaso, não. Renato Paiva, que trabalhou do Benfica, futebol de base, técnico que substituiu justamente o atual e novo treinador do Internacional, rival do Grêmio, que é o Ramírez, né? Deu sequência ao trabalho. Você percebe que o time perdeu algumas peças ali, alguns jogadores, mas repôs e mantém a forma de jogar. Aliás, até o companheiro Pedro Torre, da ESPN, o repórter da ESPN, postou na rede social uma observação muito interessante. O Flamengo, com homem a menos, venceu na Recopa Sul-Americana por 3-0 esse time do Del Valle no ano de 2020. Um tremendo feito, hein? Porque é um time muito organizado, um time que dá trabalho e que se impôs muito bem sobre o Grêmio. Aí vem uma questão que é importante a gente observar, né? Nesse jogo
entre o Grêmio e o Del Valle. O futebol do Grêmio vem caindo muito. Muito. O Grêmio era o time que trabalhava bem a bola, conseguia se impor com qualidade no seu jogo. Hoje é um time comum. Algumas vitórias, alguns momentos de êxito aconteceram jogando de forma meramente burocrática, o jogo reativo, esperando, saindo na velocidade, muito jogo no pivô, que é o Diego Souza, eficiente que é. Mas é uma proposta muito comum, muito parecida com de vários outros clubes, outros times do futebol brasileiro. E o Renato, em dado momento, falava que era o melhor futebol do Brasil e tal, muito longe disso, muito longe disso. Teve até uma boa sequência de resultados, de atuações, né, no ano passado, mas está muito distante disso. O futebol do Grêmio regrediu. O Grêmio hoje é um time previsível, demonstrou isso, por exemplo, na Libertadores, quando o Santos passou com facilidade sobre a equipe gaúcha. Nas finais, nas duas partidas contra o Palmeiras na Copa do Brasil também, o Palmeiras foi melhor, se impôs, venceu em Porto Alegre e em São Paulo. O Grêmio não foi páreo. O Grêmio tem bons jogadores, mas o trabalho não está rendendo. O Renato Gaúcho, Portaluppi, dessa vez não ficou no banco, se recupera da infecção da Covid. O seu auxiliar, que é muito comentado, ficou à beira do campo, mas convenhamos, não mudou nada. Nada de diferente, nada de positivo. Inegavelmente o Grêmio parou, estacionou, estagnou. O Grêmio não consegue evoluir. E aí veio uma pergunta, né? Você lembra, né, em 2018 e até 2019, antes da chegada de Jorge Jesus ao Flamengo, como os torcedores rubro-negros pediam o Renato Gaúcho no Flamengo. Será que ainda querem o Renato Gaúcho? Qual é a do Renato técnico? Além das declarações, aquela polêmica toda na entrevista, qual é a dele no trabalho? Esse time que ele herdou, uma base do Roger Machado, hoje no Fluminense, e conseguiu até aprimorar, já há 2 temporadas aproximadamente, espera um trabalho autoral mais convincente, que não está chegando, que não chegou, que não apareceu. E agora, essa é mais uma página preocupante para o torcedor gremista. Uma eliminação contra uma boa equipe, mas categórica. O Del Valle foi melhor. O Del Valle, você olha para o jogo, você vê, é um time bem treinado, mais bem treinado, nitidamente. E o trabalho do Renato é um trabalho de 2016. São mais de 4 anos, gente. É um trabalho que tem que ser questionado. O Renato é um grande personagem, é um cara divertido, tal, nada contra, pelo contrário, muito pelo contrário. Mas o trabalho precisa ser discutido. E o que vimos nesse jogo foi o time equatoriano sofreu uma pressão inicial, o Grêmio perdeu muitas chances, abriu o placar e o Del Valle teve tranquilidade para aos poucos chegar, começar a construir as jogadas, algumas finalizações, não acertava o alvo e quando fez o gol de empate praticamente ele definiu, porque no segundo tempo o Grêmio não existiu. É o momento de uma reflexão necessária do Grêmio com relação a como tocar esse trabalho adiante e o que o Renato será capaz de fazer, o Renato Gaúcho. E para os torcedores de outros clubes, né, que tanto desejavam o Renato, havia muita gente até que defendia que ele fosse para a seleção brasileira. Será que é para isso? O Renato é que tem que nos convencer de que, de fato, ele é esse técnico todo. Saudações.